Você sabe identificar o trabalho de parto? Hoje, um dos maiores medos das mulheres é saber exatamente a hora certa de ir para a maternidade. Se essa é a sua dúvida, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso para você. Olá, eu sou Marina Maris, eu sou médica, ginecologista obstetra e defensora do parto humanizado. E hoje eu vou contar para vocês tudo sobre as fases do trabalho de parto, como identificar o trabalho de parto e a hora certa de ir para a maternidade. Já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e me siga no meu perfil lá no Instagram, BRA Marina Maris, e Recanto Mulher lá no Telegram, para vocês não perderem nenhuma informação sobre esses assuntos. Bom, o trabalho de parto, como nós sabemos, ele pode ser dividido em diversas fases. E o mais importante é a gente saber identificar exatamente a fase ativa do trabalho de parto e o momento adequado de ir para a maternidade para internar, para ganhar o seu bebê. Hoje, o que a ciência nos fala é que o momento ideal de chegar na maternidade é quando a gente está exatamente na fase ativa, quando o trabalho de parto ele começou e a gente começa a ter algumas modificações no nosso organismo para o nosso bebê nascer. Nesse momento, a chance de você ter intervenções desnecessárias e a chance de você ter um parto normal humanizado é muito maior do que quando a gente interna de forma precoce. Mas como identificar se esse momento já está adequado, já é o momento certo de ir para a maternidade ou não? Será que a dor, o incômodo, ele é alguma coisa muito importante na hora dessa decisão? Na verdade, gente, vamos pensar o seguinte, o trabalho de parto ele vai ser dividido em duas fases distintas. A gente tem a fase latente do trabalho de parto e a gente tem a fase ativa do trabalho de parto. A fase latente do trabalho de parto é quando a gente começa a ter algumas contrações, mas essas contrações ainda não são ritmadas. Elas não são contrações com uma frequência determinada, uma frequência importante. E elas são contrações que trazem sim um desconforto, que trazem alguma cólica, mas ainda não é uma dor muito forte, muito importante. O mais importante é a gente conseguir identificar que essa fase, as contrações elas ainda não têm uma característica muito própria. Algumas mulheres têm um período de maior dor, de maior frequência, de repente essas contrações começam a diminuir um pouquinho, depois elas voltam a ficar mais intensas e o mais importante é a gente saber que essa fase latente não tem um tempo determinado, um tempo fixo de ocorrência. Algumas mulheres têm essa fase latente muito rápida, então com algumas horas elas entram na fase ativa do trabalho de parto e o bebê nasce. Mas outras mulheres têm essa fase ativa ainda durando horas, às vezes dias, e ir para a maternidade nessa fase é muito ruim, porque normalmente a evolução do colo uterino não é uma evolução muito grande. Ela é importante sim para que o nosso colo amadureça, então ele dilata um pouquinho, ele fica um pouquinho mais fino, ele fica mais amolecido e ele se prepara para a fase ativa, que é quando as contrações elas são mais fortes, mais frequentes, para que ele consiga responder melhor a essas contrações da fase ativa do trabalho de parto. Mas, como a gente não sabe quanto tempo essa fase latente vai durar em cada organismo, esse não é o momento ideal para internação. E muita gente pensa assim, mas será que meu bebê vai estar seguro? Será que ok eu ficar em casa esperando? Sim, gente, o bebê na maioria das vezes está seguro. Porque como essas contrações elas ainda não são tão intensas e tão frequentes, o bebê ele não tem uma chance grande de sofrimento, de passar por algum problema e de ter algum problema durante essa fase. Então, o mais importante na fase latente é a gente usar o nosso tempo com inteligência, a gente conseguir descansar. Nessa fase não adianta a gente movimentar, mexer, não dormir, ficar acordada, ansiosa, esperando a fase ativa chegar. Porque, como essa fase às vezes dura muitos dias, se a gente ficar nessa movimentação toda, na hora que a gente entrar na fase ativa do trabalho de parto, você já vai estar exausta. E aí, quando a gente realmente precisa movimentar, levantar, mexer,
a gente não vai conseguir mais. Então sejam inteligentes e lembrem-se que a fase latente é uma fase de descanso, é uma fase de repouso, é um momento que a gente precisa de tentar dormir, descansar, fazer com que o nosso corpo se prepare para o momento da fase ativa do trabalho de parto. Mesmo que a gente não tenha um tempo muito grande de sono, é importante que a gente tente descansar o máximo que a gente puder. Aos pouquinhos, essa fase latente ela vai progredindo. Então, essas contrações que ainda não tinham uma frequência muito determinada, começam a ter. Essas contrações que ainda não eram muito ritmadas, começam a ficar. E a dor começa a ficar cada vez mais intensa. É nesse momento que as contrações começam a ter aí um intervalo de mais ou menos 5 em 5 minutos, contados no relógio, ou de 3 em 3 minutos, que é quando a gente vai ter uma dilatação já um pouquinho mais avançada do colo do útero. E pode ser que nesse momento seja o momento da gente fazer uma avaliação hospitalar ou uma avaliação com a sua enfermeira no seu domicílio, dependendo de qual tipo de parto e qual equipe que você escolheu para te acompanhar, ok? Então lembrem-se, a fase latente é a fase de descanso, é a fase de mudança do colo, mas uma mudança muito sutil, muito leve. É a fase de descansar, dormir e esperar. A fase ativa, então, é quando a gente começa a ter essas contrações mais frequentes, mais ritmadas, com uma mudança mais importante do colo. E nessa fase é a fase da gente ir para a maternidade, para ser examinada, para ser talvez internada, para a gente ganhar o bebê. Na fase ativa, gente, a gente tem outras partes, outras fases que a gente coloca dentro dessa fase ativa. E primeiro, é a primeira fase do trabalho de parto, que é quando a gente tem essas contrações mais frequentes, mais ritmadas, e é quando o nosso colo, aos poucos, vai dilatando, vai aumentando a sua dilatação para que o seu bebê encaixe dentro da vagina e nasça. Até a gente completar 10 centímetros, existe então a primeira fase do trabalho de parto ativo, que é o período de dilatação. Na hora que a gente completa 10 centímetros, a gente passa para a segunda fase do trabalho de parto ativo, que é a fase de expulsão, que é quando a gente chega nos 10 centímetros, mas o bebê ainda precisa descer pela vagina para o nascimento. Então, não quer dizer que cheguei nos 10 centímetros, vai nascer? Não, ainda não. Cheguei nos 10 centímetros, agora o meu bebê precisa descer pela vagina para nascer. E esse é um período que às vezes pode demorar algumas horas. É muito importante que nesse momento a paciente continue sendo monitorizada, que o bebê ele seja observado bem de perto, porque essa fase ainda podem acontecer algumas complicações. Depois que o bebê nasceu, chorou, graças a Deus está tudo bem, começa a terceira fase da fase ativa do trabalho de parto, que é o nascimento da placenta. Depois que o neném nasce, que o cordão é clampado, a gente precisa que a placenta se desgrude do útero e que nasce, que saia pela vagina, assim como o bebê. O nascimento da placenta, ele pode demorar aí alguns minutos, até mais ou menos em torno de 40, 50 minutos, que é o que a gente espera normalmente para o nascimento. A maioria das mulheres tem esse nascimento da placenta mais rápido, demora aí poucos minutos. Mas algumas, às vezes, essa contração do útero para a saída da placenta demora um pouquinho mais e não necessariamente isso é um problema. Nessa fase, o mais importante é a gente ficar bem de olho no sangramento. Essa é a complicação principal que acontece nesse momento. Então, é muito importante que a mulher fique monitorizada também nesse momento para que a gente tenha cuidados com essa questão da hemorragia. Depois que tudo aconteceu, a mulher então vai entrar num período de observação, que é a quarta fase do trabalho de parto ativo, que é depois que o bebê nasceu, depois que a placenta nasceu, na hora que o bebê já tá com a gente, já tá mamando, já tá feliz e ela precisa ser observada durante mais ou menos 24 horas, que é o período que a gente tem um risco maior de complicações. Então, nessa fase, ela fica internada na maternidade para o período de observação. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido principalmente a diferença entre a fase latente e a fase ativa do trabalho de parto e como é importante a gente conseguir identificar essa fase ativa do trabalho de parto, que é o momento ideal para a internação. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em tirar todas essas neuras aí.
Outra coisa muito importante, não se esqueçam de me seguir lá no perfil do Instagram, DRA Marina Maris, e lá no Telegram, Recanto Mulher, para a gente ter muitas outras informações sobre diversos assuntos relacionados à maternidade. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!